Estamos de volta com o Jornal da Cidade e o Tribunal de Justiça negou em liminar o pedido de afastamento do prefeito de Paracatu, o secretário de Meio Ambiente, também de um servidor público da pasta de Meio Ambiente aqui do nosso município. O pedido veio através de uma ação de improbidade administrativa feita pelo Ministério Público. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra 13 pessoas e 2 instituições, entre elas o ex-vereador Ragos Oliveira dos Santos e 2 filhos dele, Camila Gouveia e Riagos Gouveia Santos, também o prefeito municipal de Paracatu, Olavo Remígio Condé, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Igor Pimentel Cruz, a Cooperativa de Transportes Minas Brasil e o Instituto de Cidadania do Noroeste de Minas e Sinon. O Ministério Público alega em síntese que após investigação dos fatos através de inquérito civil, foi apurada a prática de vários atos de improbidade administrativa pelos requeridos, que os mesmos integrariam uma organização criminosa com divisão específica de tarefas entre seus membros, que seriam responsáveis pela prática de crimes na cidade, dentre eles lavagem de dinheiro, crimes contra a licitação, peculato e crimes de responsabilidade do prefeito. A ação civil narra que o réu Ragos Oliveira é o responsável pela estruturação da organização, articulação e comando dos crimes praticados. Alega ainda que o requerido Ragos teria se aliado ao prefeito Olavo Remígio Condé com a finalidade de devolver aos cofres públicos a importância de R$ 1.200.000, sendo que deste valor, R$ 754.877,72 foram destinados para a obra de reforma e desassoreamento do açude do bairro Alto do Açude. O Ministério Público narra ainda que a Prefeitura de Paracatu teria celebrado contrato de locação de veículos com a empresa Minas Brasil Cooperativa de Transportes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foi solicitado o fornecimento de caminhões e máquinas a serem utilizadas na obra. Porém, a Minas Brasil permitia inúmeras irregularidades, já que recebia 30% do valor da obra com a taxa de administração. A reforma do açude, o que nós conseguimos apurar é que nós tivemos diversas irregularidades aí na execução da obra, no início, né? E o panorama era que o presidente da Câmara se considerava como o efetivo prefeito, ele que indicava as obras que aconteceriam. Nós apuramos então algumas dessas obras. Essas obras também eram divulgadas pelo próprio presidente da Câmara como sendo obras dele, né? E no entender do Ministério Público isso também fere não só a impessoalidade, mas também fere a tripartição dos poderes, né? Entre o poder executivo e o poder legislativo. Essa reforma do açude, para vocês terem uma ideia, havia um funcionário da Câmara que trabalhava lá como era tido como o encarregado da obra, era um funcionário da Câmara que trabalhava lá na obra de reforma do açude. O Sinon utilizava as suas máquinas na reforma do açude e essas máquinas a prefeitura pagava novamente pela utilização das máquinas que já eram do poder público, né? Então o dinheiro estava sendo recebido 2 vezes. Além disso, diversas irregularidades da concessionária Minas Brasil, então nós verificamos que eles não estavam fazendo a efetiva fiscalização e então o funcionário da Minas Brasil, a funcionária também facilitava todo esse trâmite, né, com relação ao preenchimento das horas que as máquinas trabalhavam. Então tinha máquinas que para trabalhar o que estava lançado ela tinha que trabalhar 36 horas por dia, mais de 24 horas, e nós apuramos conforme a ampla documentação que isso efetivamente não aconteceu. Então houve uma fraude no desassoreamento e a obra toda ficou em R$ 754.877. Esse foi o valor da obra de desassoreamento do açude. Na sexta-feira, o Poder Executivo convocou uma entrevista coletiva
para falar aí sobre esse caso que ganhou repercussão em toda a cidade. Os secretários de Meio Ambiente e Assuntos Jurídicos do município afirmaram que a obra era uma necessidade do município, que foi realizada e que não há ilegalidade. Na verdade, a grande importância dessa obra, por volta de 2011, 2012, quando foi construído umas casas populares acima do Parque do Alto do Açude, fizeram uma limpeza preliminarmente nesse local que iria ser construído as casas, um conjunto habitacional, e demorou algum tempo para começar a realmente iniciar as obras. E com isso, com a chuva, todo o material, os sedimentos, provavelmente dito a terra, desceu para dentro do açude e causou lá um grande desastre ambiental. Passados anos, o açude, a vida dele estava cada vez mais comprometida. O município, nos anos 2014, 2015, tentou realizar essa obra para poder minimizar ao máximo esse acidente que aconteceu lá. E em 2017, mais precisamente em setembro de 2017, nós realizamos esse serviço lá, esse trabalho lá. Foram meses de serviço, em torno de 2 a 3 meses, a prefeitura trabalhando diuturnamente, em algum determinado momento trabalhou também no período noturno, realizando essa obra lá, né? A obra está realizada, a obra foi concretizada pela prefeitura e o município, nós temos todos os relatórios que comprovam, né, o antes que estava a situação desse açude, né, o estado que ele estava. Eu posso afirmar para vocês que praticamente ele só tinha 20% de água no volume total que ele era capaz de armazenar, né? Hoje, você pode ver depois dessa obra, depois de 2017, né, como a vida do açude voltou ao que era normal. Foram inúmeros metros cúbicos que foram retirados de lá, mas essa obra ela foi orçada primeiramente, as planilhas ficou em torno de 754 mil, que é o valor do empenho, né? Porém o serviço ficou, com as medições ficaram em 744 mil. Nós até já falei isso anteriormente. Eu acredito que se essa obra fosse realizada através de uma empresa especializada para poder fazer qualquer tipo de serviço, eu dou exemplo aqui no próximo a Olhos d'Água, aqui no fundo da cooperativa, nós temos um trabalho equivalente a esse que foi feito lá, porém o local é muito menor, né? E a gente está finalizando as planilhas lá, as planilhas ficam praticamente igual a desse valor que foi gasto lá no açude. A cooperativa, ela usava uma taxa de administração, então todos os cooperados que cooperassem a ela, 30% era uma taxa de administração e os outros 70% seria pago para os cooperados, né? Isso aí eles na época tinha a questão do combustível, do motorista e dentro de 70% que o responsável pelo equipamento tinha esse custo. Então todo o equipamento que foi utilizado lá, né, foi através da cooperativa. A cooperativa locou esses equipamentos, né, dos cooperados. Os cooperados fizeram um cadastro lá e realizaram o serviço. Na época da obra, a Secretaria de Meio Ambiente era responsável e nós ficamos a par desse serviço, dessa fiscalização. Tanto eu quanto o Cláudio, nós fomos à obra, né, várias vezes, diariamente, verificar o serviço da obra, porque o serviço basicamente era remoção de terra. Era o que a máquina entrava dentro do açude, tirava toda a terra que estava depositada lá, o excesso de terra, colocava no caminhão e esse caminhão depositava em outro local. E olha só, quanto aí ao pedido de afastamento do prefeito, né, e também do secretário, o município afirmou que o processo segue agora, mas que o município está tranquilo com relação aí à defesa. Salientou que o juiz de Paracatu negou o pedido, que o Ministério Público recorreu e também liminarmente o pedido foi negado em Belo Horizonte pelo Tribunal de Justiça de Minas. O primeiro ato de repulsa, de defesa do município foi, obviamente, até então, entrar contestar o agravo do Ministério Público, né, no sentido de que ele pedia ali que
fosse dado, não é isso, o afastamento dos cargos, tanto do prefeito, do secretário de Meio Ambiente e do diretor do Meio Ambiente. Então, nós já fizemos essa contrarrazão, né, a esse documento, no qual hoje nós temos um julgamento favorável de não afastamento desses agentes políticos. E agora o nosso segundo passo é de apresentar a contestação e os documentos, né, rebatendo pontualmente cada afirmativa aqui do Ministério Público. O Ministério Público, né, agravou da decisão do juiz em não conceder o afastamento do prefeito, do secretário de Meio Ambiente e do diretor do Meio Ambiente. E já houve o julgamento, já foi apreciado liminarmente, não é isso, esse pedido do Ministério Público, no qual mantém, não é isso, esses agentes políticos, né, nos seus cargos, entendendo que não há nenhuma necessidade. Agora, processualmente, tem que verificar o mérito desses pedidos. Então, o que hoje nós temos é decisão liminar. Então, não vê nenhuma urgência, não vê nenhum risco ao processo em relação à permanência desses agentes políticos nos seus cargos. Obviamente, não é isso, esse agravo ele tem que ser apreciado, né, no seu mérito. E aí o município vai fazer as suas contrarrazões a esse agravo, onde a gente terá uma decisão final em relação ao pedido de afastamento dos agentes políticos. E quanto às ilegalidades alegadas aí pelo Ministério Público na obra de assoreamento aí do açude, lá no bairro Alto do Açude, o município, a prefeitura, aí afirmou desconhecer qualquer tipo de irregularidade, de ilegalidade e rechaçou a acusação de formação de quadrilha. No campo do direito, né, tudo é possível. Há investigação, há uma coleta de documentos, há oitiva, né, daqueles que podem contribuir para o processo, seja, não é isso, para confirmar uma denúncia apresentada, ou até mesmo, não é isso, para afastar algum questionamento da denúncia apresentada. O Ministério Público faz o seu papel, não é isso, ele, no seu dever legal, ele, apresentado a ele, não é isso, uma denúncia, ele deve investigar, né, e com toda a vênia possível, né, ele fez a oferta da ação de improbidade administrativa, em que, a priori, a gente discorda pelos fatos, mas é normal, né, que isso aconteça, isso é do mundo jurídico, né, o município está muito tranquilo, não é isso, quanto a esse processo, né, de improbidade administrativa, porque, como já dito antes, né, vimos toda a regularidade do procedimento, o preço está, não é isso, condizente com a realidade da obra que foi executada. O objeto foi um objeto clamado pela população pública, e imagino eu, como um dever do município, né, fazer essa obra, resgatar, não é isso, esse acervo da cidade, né, que ele é existente há anos e anos, e em relação, não é isso, aos outros pedidos que o Ministério Público faz, não é isso, com todo o seu direito, mas a gente entende, né, desproporcional quando há a citação da formação, né, de uma organização, de uma associação criminosa. Eu entendo que o povo, não é isso, a população de Paracatu não tem esse entendimento, não é isso, de que o prefeito, os secretários, né, e todos aqueles, né, que estão a serviço do povo são criminosos. Se alguém né, no contexto dessa ação, na execução, praticou ato, né, irregular, ato ilegal, entendemos que não foi da parte da prefeitura. Essa obra ela iniciou até mesmo um pouco tempo antes da crise hídrica, né? Era um local que estava praticamente seco,
mas ainda não tinha decretado o estado de calamidade quando que foi naquela época, né? Esse contrato, o porquê ter executado pela empresa, a época que tinha contrato, vou dar um exemplo para vocês. A Secretaria de Transporte, né, tem alguma obra para ser realizada, alguma manutenção de estradas rurais, né? Não convém ela licitar uma obra específica para aquilo lá, ela tendo em vista que tem um contrato já com a Minas Brasil. Do mesmo caso acontece com a Secretaria de Obras, Saúde, como aconteceu com a gente, né? O objeto desse processo, dessa obra, era o quê? Desassoreamento. Desassoreamento é o quê? Retirada de um material, né, de sedimentos de dentro de um corpo hídrico. E o que gasta para poder fazer essa remoção? É a utilização de caminhões, né, e máquinas. E o próprio contrato com a Minas Brasil prevê isso, locação de veículos, de máquinas, equipamentos, os mais diversos tipos de equipamento. Então o município, naquela época, achou pertinente fazer por esse contrato que já tinha sido, já estava em vigor com o município. Então não tem nada a ver com o decreto. Não tem nada a ver com o decreto, não. Até porque a questão da crise hídrica, ela veio após o início das obras. Queríamos complementar aqui a fala do secretário de Meio Ambiente quanto à empresa executora desta obra, que foi a cooperativa Minas Brasil, que no processo, né, em análise ao processo, não há nenhum questionamento do Ministério Público quanto à irregularidade da contratação ou que seja da constituição da empresa. Então, nos parece de antemão que não há uma discussão em relação à empresa que contratou e o valor a ser pago. Isso para o município fica claro de que não fizemos uma contratação ilegal ou irregular, né? E nem mesmo estamos pagando, né, uma obra além daquilo que ela vale. Em relação as devoluções, né, de duodécimos que a Câmara, porventura, né, faz ou fez, isso é um procedimento normal. E para o município nunca tem relação de qualquer obra com a devolução. Até porque a obra é uma obra que ela vem de um planejamento orçamentário, né, ela vem dentro, nesse caso, de algo programado de ano anterior. Não é uma obra, por exemplo, de uma calamidade pública que tivesse que fazer da noite para o dia. E quando a Câmara, venha e faz a devolução de qualquer valor, isso é devolvido aos cofres da Fazenda Pública Municipal. E nunca há uma devolução, isso seria irregular, com destinação própria à obra. Você vai ver a seguir, motociclista é arrastado após acidente de trânsito no bairro Paracatuzinho. Polícia Rodoviária Federal prende homem foragido da justiça após ele se envolver em um acidente na BR-040. E ainda tem os destaques policiais do fim de semana, com apreensão de drogas em Paracatu. E Paracatu registrando a tentativa de homicídio de 4 pessoas lá no bairro Vila Mariana. Eu volto daqui a pouco com a atualização dessa ocorrência.